Se você está planejando conhecer a Patagônia Argentina, existem dois destinos que precisam estar no seu roteiro: Ushuaia e El Calafate. Ushuaia, a cidade mais austral do mundo, cercada por montanhas, florestas, lagos e pelo lendário canal de Beagle. Um lugar onde estamos literalmente no fim do mundo. Sim, o fim do mundo é aqui. E El Calafate, a porta de entrada para alguns dos cenários mais impressionantes da Patagônia, como o gigantesco glaciar Perito Moreno e os campos de gelo que dominam essa região do sul da Argentina. E o melhor é que são dois destinos completamente diferentes e perfeitos para serem combinados na mesma viagem. Em Ushuaia, você vai encontrar trilhas, navegações, montanhas e experiências de aventura. Já em Calafate, o grande protagonista é o gelo. E neste vídeo eu vou mostrar 10 passeios que você não pode deixar de fazer nessa viagem, passando pelos principais lugares de Ushuaia e El Calafate. E tem opções para praticamente todos os estilos, desde passeios tranquilos, como a navegação pelo canal de Beagle, e até passeios mais radicais ou um sobrevoo pela cordilheira. Que tal? Eu fiz uma seleção pensando não apenas nos lugares mais famosos, mas também em experiências que realmente fazem a diferença quando você visita essa região. Então já fica até o final, porque além dos 10 passeios principais, eu vou dar algumas dicas bônus que você não pode deixar de fazer nessa viagem pela Patagônia. Mas antes de começar, uma dica muito importante: não deixe para reservar esses passeios quando chegar na Argentina. Algumas das experiências mais procuradas têm um número limitado de vagas e podem esgotar principalmente durante a alta temporada. E vocês, estão preparados para explorar essa parte linda da Patagônia comigo? Então, bora lá! Começamos a nossa viagem por Ushuaia, ou Ushuaia como dizem os argentinos. A maneira mais comum de chegar até o fim do mundo é fazendo uma conexão em Buenos Aires voando com as aerolíneas argentinas. Mas a boa notícia é que Gol e Latam oferecem voos sazonais direto do Brasil para Ushuaia. Inclusive, a Gol também oferecerá voos sazonais para El Calafate, o que é uma excelente notícia, pois evita a conexão às vezes longa e desgastante em Buenos Aires. E depois de desembarcar em Ushuaia, uma das primeiras coisas que eu recomendo é organizar o seu transfer do aeroporto até o hotel. O Aeroporto Internacional Malvinas Argentinas fica relativamente próximo ao centro, mas depois de uma longa viagem, chegar à cidade com transporte já reservado é muito mais tranquilo do que desembarcar e começar a procurar como chegar até o seu hotel. E tem outro detalhe: Ushuaia é cercada por montanhas e, dependendo da época do ano, você vai encontrar frio intenso, neve e condições climáticas que tornam ainda mais interessante ter esse transporte organizado. Para isso, eu recomendo reservar o seu transfer com a Click Voucher para você já sair do aeroporto com tudo programado. Para reservar, é só apontar a câmera para o QR Code que está aparecendo na tela ou acessar o link que eu deixei na descrição. E com o cupom VOO na janela você tem 5% de desconto. E depois de deixar as malas no hotel, é hora de começar a explorar Ushuaia. E o nosso primeiro passeio é justamente um dos grandes cartões postais de Ushuaia, o Parque Nacional Terra do Fogo. Localizado a poucos quilômetros do centro da cidade, o parque é uma ótima maneira de começar a conhecer a paisagem da região. E quando eu digo paisagem, pode esperar de tudo um pouco. Tem montanhas, lagos, rios, florestas, praias e trilhas. O parque protege uma enorme área de natureza praticamente intocada e fica em uma região onde a Cordilheira dos Andes encontra o canal Beagle. Durante o passeio, normalmente são feitas algumas paradas em pontos estratégicos do parque. Um dos lugares mais famosos é a Baía La Pataia.
E aqui existe um daqueles momentos clássicos de qualquer viagem para Ushuaia, chegar ao ponto onde termina a famosa Rota Nacional 3, a estrada que atravessa boa parte da Argentina e termina justamente aqui, na Bahia La Pataia. Mas o parque não é apenas um lugar para tirar fotos. Existem diversas trilhas e mirantes e dependendo do passeio que você escolher, dá para explorar diferentes áreas da reserva. Você pode estar passando por uma floresta fechada e poucos minutos depois encontrar um lago cercado de montanhas. Por isso, mesmo que você não seja uma pessoa muito acostumada a fazer trilhas, eu considero o Parque Nacional Terra do Fogo um passeio obrigatório. Ele apresenta justamente aquilo que torna o Ushuaia tão especial: a combinação de montanhas, floresta, água e a sensação muito forte de estar no extremo do planeta. Reserve o passeio pelo QR Code que está aparecendo na tela ou pelo link na descrição do vídeo. Usando o cupom Voo na Janela você tem 5% de desconto. E sem sair do Parque Nacional, temos o nosso segundo passeio da lista, o Trem do Fim do Mundo. A história desse trem está diretamente ligada à história de Ushuaia. A linha ferroviária original era utilizada pelos presos do antigo presídio da cidade para transportar madeiras e outros materiais. Hoje, o trem foi transformado em atração turística e percorre parte desse antigo trajeto no Parque Nacional Terra do Fogo. E a experiência é justamente essa combinação de história e paisagem. Durante o percurso, o trem passa por áreas de floresta, rios, montanhas, enquanto você acompanha a história dos antigos prisioneiros que trabalhavam nessa região. O percurso é relativamente curto, mas é uma experiência bastante diferente, já que estamos no trem mais austral do mundo. Você está literalmente refazendo parte do caminho utilizado pelos antigos trens do presídio de Ushuaia. Inclusive, dá para visitar o presídio, hoje ele funciona como centro cultural. E uma dica importante, se você quiser fazer o passeio do Trem do Fim do Mundo, vale combinar esse passeio com a visita ao Parque Nacional Terra do Fogo. Assim você consegue aproveitar os dois no mesmo dia e otimizar bastante o seu roteiro. E você pode reservar esse passeio pelo QR Code que está aparecendo na tela ou pelo link na descrição do vídeo. E usando o cupom Voo na Janela você tem 5% de desconto. E depois de explorar o Ushuaia por terra, chegou a hora de conhecer a cidade a partir de outro ângulo. E para isso, vamos entrar na água. O terceiro passeio da nossa lista é um dos mais tradicionais de Ushuaia, a navegação pelo canal Beagle. O canal é uma das grandes referências geográficas da cidade e separa a Ilha Grande da Terra do Fogo de outras ilhas do extremo sul da América do Sul. E navegar por aqui é uma experiência que eu considero indispensável. Isso porque quando você se afasta de Ushuaia, a cidade começa a desaparecer atrás das montanhas e você passa a ter uma visão completamente diferente da região. A primeira parada do passeio é uma ilha onde entendemos o porquê dessa região ser chamada de Terra do Fogo. Quando os primeiros exploradores europeus passaram por aqui, avistaram dezenas de fogueiras acesas pelos povos indígenas que viviam na região. Em meio ao frio intenso do extremo sul, o fogo era usado para se aquecer. E foi aí que surgiu o nome Terra do Fogo, que é muito curioso, pois em um lugar com tanto gelo, o nome ser Terra do Fogo. Outro ponto que para mim foi mais interessante do passeio foi essa ilha habitada por leões marinhos e aves marinhas. A quantidade de animais impressiona e também o barulho que eles fazem. Dependendo da época do ano e das condições de navegação, você pode observar diferentes espécies da fauna local bem próximas da embarcação. E durante o passeio também passamos por um ponto muito famoso da região, o farol Les Éclaireurs.
que muitas vezes é chamado como farol do fim do mundo. Mas aqui existe uma pequena confusão. O farol que aparece nas imagens foi construído no século XX. Ele ficou famoso pela sua localização e pelo cenário impressionante, mas não é exatamente o farol que inspirou o romance O Farol do Fim do Mundo, de Júlio Verne. Mesmo assim, ele se tornou um dos grandes símbolos de Ushuaia. Esse passeio é uma oportunidade ótima de entender a geografia desse lugar e perceber como Ushuaia está completamente integrada a esse ambiente extremo. De um lado, as montanhas da Terra do Fogo, do outro, canais e ilhas, e ao fundo, a Cordilheira dos Andes. É uma daquelas paisagens que parece cenário de filme. Mas se você realmente quer entrar nesse cenário e explorar a natureza de Ushuaia a pé, o próximo passeio é para você. O quarto passeio é um dos mais procurados para quem gosta de natureza e aventura, o trekking da Laguna Esmeralda, e aqui já muda bastante o nível de dificuldade. A Laguna Esmeralda fica em meio às montanhas da Terra do Fogo, e o acesso é feito por uma trilha que atravessa diferentes ambientes. Durante o caminho, você passa por florestas, áreas de turfa e terrenos mais abertos até chegar à lagoa, e o nome não é por acaso. Quando as condições são favoráveis, a água apresenta uma tonalidade esverdeada impressionante. Dependendo da época do ano, a paisagem muda completamente. No verão, a trilha pode estar praticamente sem neve, já no inverno a experiência é outra. O trekking exige um pouco mais de preparo físico do que os passeios anteriores, mas a recompensa é justamente chegar a um lugar onde a sensação de isolamento é enorme. Você estará cercado por montanhas e natureza praticamente por todos os lados. E como você já sabe, dá para reservar através do QR Code que está aparecendo na tela ou pelo link que está na descrição do vídeo. E se caminhar até lá já proporciona uma vista impressionante, imagine observar toda essa região de cima. E o quinto passeio da nossa lista é provavelmente um dos mais impressionantes de toda a viagem e certamente um dos passeios mais incríveis que eu já fiz na vida, o sobrevoo pela Cordilheira dos Andes com pouso na montanha. Aqui você troca as estradas e trilhas por um helicóptero e passa a enxergar Ushuaia de uma perspectiva completamente diferente. O voo permite observar a cidade, o canal Beagle e as montanhas da Terra do Fogo lá do alto. E conforme o helicóptero se afasta, a paisagem urbana dá lugar às montanhas e os vales. Dependendo da experiência contratada e das condições meteorológicas, o voo pode incluir um pouso na cordilheira. E é nesse momento que o passeio fica ainda mais especial. Você desembarca no meio das montanhas em um cenário praticamente intocado e tem alguns minutos para simplesmente apreciar aquela paisagem e fazer um brinde. Mas como sempre, tem que ficar de olho no clima. Em Ushuaia, as condições meteorológicas podem mudar rapidamente e por segurança o voo pode sofrer alterações ou até mesmo ser cancelado. Por isso, se esse é um passeio que você quer muito fazer, a minha recomendação é reservar para os primeiros dias da viagem. Assim, caso o clima não ajude, você ainda tem a possibilidade de tentar novamente outro dia. E claro, você pode reservar esse passeio através do QR Code que está aparecendo na tela e usando o cupom VOO na janela, você tem 5% de desconto. E se você gosta de experiências diferentes, ainda tem um último passeio bônus em Ushuaia que mistura justamente aquilo que a Patagônia tem de melhor: aventura, montanhas e estrada. E o nosso passeio bônus em Ushuaia é o Off-Road 4x4. A proposta aqui é sair das estradas convencionais e entrar em áreas mais remotas da Terra do Fogo. O passeio normalmente percorre caminhos de terra e trilhas utilizadas pelos veículos 4x4, passando por florestas, vales e áreas próximas a lagos. E o grande destaque é a experiência de dirigir por terrenos onde um carro comum simplesmente não conseguiria chegar. Dependendo do roteiro, o passeio pode incluir paradas em lagos e outros pontos panorâmicos, além de uma experiência gastronômica. É uma ótima opção para quem quer conhecer uma parte mais selvagem e menos acessível da região. E depois de explorar o Ushuaia por terra, água e ar, chegou a hora de mudar completamente de cenário.
porque agora nós vamos para El Calafate, onde o grande protagonista da viagem é o gelo. E a melhor maneira de viajar entre Ushuaia e El Calafate é de avião. A viagem com aerolíneas argentinas dura pouco mais de 1 hora a uma distância de quase 900 quilômetros entre as duas cidades. O aeroporto internacional de El Calafate fica fora da cidade, e depois de uma viagem de avião, já ter o transporte organizado é uma comodidade importante. Você desembarca, encontra o transporte e segue diretamente para a cidade. E como a maioria dos passeios em Calafate começa cedo, estar bem localizado com toda a logística já organizada faz bastante diferença. E a ClickVoucher também oferece o transfer entre o aeroporto e a cidade, então você pode deixar essa parte da viagem resolvida muito antes de embarcar. E agora sim, chegamos ao grande protagonista de El Calafate. O primeiro passeio em El Calafate, provavelmente aquele que você mais está esperando, é o Glaciar Perito Moreno, e eu já posso adiantar, mesmo que você tenha visto dezenas de fotos e vídeos desse lugar, estar diante dele é completamente diferente. O Perito Moreno é uma enorme massa de gelo que avança sobre o lago argentino e faz parte do Campo de Gelo Patagônico Sul. E uma das coisas mais impressionantes é que ele continua avançando. De tempos em tempos, enormes blocos de gelo se desprendem da frente do glaciar e caem na água. É o famoso fenômeno conhecido como Kelvin. E quando isso acontece, o barulho é impressionante. É impossível prever exatamente quando isso vai acontecer, então uma das melhores coisas que você pode fazer é simplesmente parar diante do glaciar e observar. E as passarelas são perfeitas para isso, elas formam um enorme círculo em frente ao Perito Moreno, com diferentes mirantes e ângulos para observar a geleira. E eu recomendo muito reservar algumas horas para fazer esse percurso com calma. Não tenha pressa, pare nos mirantes, observe as mudanças na parede de gelo, escute os sons. E principalmente, espere, porque existe uma boa chance de você presenciar um desses desprendimentos. E depois de observar o Perito Moreno de frente, existe uma outra maneira de chegar ainda mais perto dele. Mas antes disso, vamos navegar pelo Lago Argentino. O safari náutico é uma das maneiras mais fáceis de ter uma experiência ainda mais próxima do Perito Moreno. A saída acontece pelo Lago Argentino e a embarcação se aproxima da enorme parede frontal do glaciar. E aqui você percebe uma coisa que às vezes as fotos não conseguem transmitir: o tamanho do Perito Moreno. Quando você está nas passarelas, já fica impressionado, mas quando coloca uma embarcação pequena diante daquela parede de gelo, a dimensão fica ainda mais evidente. São dezenas de metros de gelo acima do nível da água e uma quantidade ainda maior escondida abaixo dela. Durante a navegação, você fica alguns minutos diante da geleira observando suas formas, as diferentes tonalidades de azul e, com sorte, algum desprendimento de gelo. E ainda existe uma vantagem em relação às passarelas: a perspectiva. Do barco você consegue enxergar a frente do glaciar praticamente de baixo para cima. É uma experiência relativamente curta e que pode ser combinada perfeitamente com a visita às passarelas, ou seja, você pode conhecer o Perito Moreno por terra e também pelo lago no mesmo dia. E chegou a hora de fazer uma das experiências mais famosas de toda a Patagônia. E dessa vez, nós não vamos apenas observar o glaciar, nós vamos caminhar sobre ele. O mini trekking do Glaciar Perito Moreno é uma das experiências mais diferentes que você pode fazer em El Calafate. Depois de chegar à região do glaciar, você recebe os equipamentos necessários e segue para a área onde começa a caminhada sobre o gelo. E sim, você literalmente vai caminhar em cima do Perito Moreno. Durante o percurso, os guias explicam como os glaciares se formam, mostram as diferentes estruturas de gelo e ajudam os participantes a atravessar áreas com pequenas formações, canais e outras características do glaciar.
E uma coisa que impressiona bastante é a cor do gelo. Em alguns pontos, ele apresenta um azul intenso. Isso acontece porque o gelo glacial é extremamente compacto e absorve parte da luz, deixando passar principalmente os tons azulados. A caminhada não é longa, por isso recebe o nome de mini trekking, mas exige um mínimo de preparo físico e não é indicada para todo mundo. Também existem restrições de idade e outras condições que podem variar de acordo com a operação. Então é importante verificar os requisitos antes de reservar. Essa foi outra experiência surreal que eu tive na Patagônia. Onde mais no mundo é possível caminhar em uma geleira e no fim do dia voltar para o conforto do seu hotel. A aproximadamente algumas horas de El Calafate está El Chaltén, uma pequena cidade conhecida como a capital argentina do trekking. E mesmo que você não seja um grande aventureiro, dá para conhecer alguns dos cenários mais bonitos da região em um passeio de um dia. Uma opção é o Mirador de los Cóndores. A trilha leva até um ponto elevado com uma vista panorâmica da região, e como o próprio nome indica, existe a possibilidade de observar alguns condores voando pelas montanhas. Depois o passeio é seguir para Chorrillo del Salto, uma cachoeira cercada pelas paisagens típicas da Patagônia. É uma experiência completamente diferente daquela que você encontra em El Calafate. Aqui entram em cena os grandes picos da cordilheira, vales, rios e uma paisagem que parece ter sido desenhada para os amantes do trekking. E mesmo que você tenha apenas um dia disponível, vale muito incluir El Chaltén no seu roteiro. Você sabia que El Calafate está relativamente próxima de Torres del Paine, no Chile? Sim, e é possível fazer esse passeio de um dia. O Parque Nacional Torres del Paine é um dos destinos naturais mais famosos da América do Sul. E o passeio saindo de El Calafate é uma oportunidade de conhecer alguns dos principais pontos do parque, mesmo que você não tenha vários dias disponíveis para ficar no Chile. O percurso é longo, então prepare-se para passar boa parte do dia na estrada. Mas olha, vale a pena, já que o caminho em si faz parte da experiência. Você atravessa a paisagem aberta da Patagônia e depois de cruzar a fronteira entre Argentina e Chile, começa a entrar no cenário do parque. E quando as torres aparecem no horizonte, fica fácil entender por que esse lugar ficou tão famoso. São montanhas gigantescas, lagos de diferentes tonalidades, rios, geleiras e uma paisagem praticamente cinematográfica. Pode parecer um dia puxado, principalmente por conta das horas de estrada, mas para quem tem pouco tempo e quer conhecer Torres del Paine, sem montar uma viagem exclusiva para o Chile, pode ser uma excelente opção. E você já sabe, dá para reservar esse passeio pelo QR Code que está aparecendo na tela ou pelo link na descrição, e usando o cupom VOO na janela você tem 5% de desconto. E o passeio bônus em El Calafate é a navegação todos os glaciares. Se o safari náutico é focado principalmente no Perito Moreno, essa experiência amplia bastante o horizonte. A navegação percorre o lago argentino e permite observar diferentes glaciares da região. E aqui você começa a entender a verdadeira dimensão da paisagem glacial da Patagônia. O barco navega entre enormes blocos de gelo que ficam à deriva pelo lago, enquanto as montanhas aparecem ao fundo. Dependendo do roteiro e das condições de navegação, é possível observar outros glaciares, como o Uppsala e o Spegazzini. É aquele tipo de passeio que você passa boa parte do tempo simplesmente olhando pela janela e tentando absorver a dimensão da paisagem.
Esses foram os 10 passeios que eu recomendo fazer em uma viagem por Ushuaia e El Calafate, além dos 2 passeios bônus que também merecem entrar no seu radar. Em Ushuaia você encontra montanhas, florestas, trilhas, navegações e muita aventura. Em El Calafate, como eu disse, o protagonista é o gelo, com a Perito Moreno e enormes glaciares da Patagônia. E se você tiver tempo, ainda pode esticar a viagem até El Chatén ou atravessar a fronteira para conhecer Torres del Paine no Chile. E como eu disse, eu vou deixar na descrição do vídeo todos os links para você reservar esses passeios. E se você está planejando uma viagem para a Patagônia, aproveite também para deixar aqui nos comentários qual desses passeios você faria primeiro. E se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos vídeos. Eu sou o Fabrício e esse é o Voo na Janela. Até o próximo vídeo.